há uma coisa que os divide. Um o é para si mesmo. Um o é para si mesmo. E não tenta impor aos outros aquilo que ele acredita estar certo, a sua definição de moral. E o outro, o conservador moralista, é aquele que, além de ser conservador, quer de certa forma que todos o sejam. E ninguém pode, nesse caso, pensar ou ter ideias contrárias. Como é isso? Vem comigo, vou te explicar. Olá, meu nome é Daniel e hoje eu estou trazendo esse vídeo para vocês, aonde o tema é conservadorismo versus o conservador moralista. Sim, conservadorismo versus conservador moralista. Bom, algumas pessoas, quando você fala essa palavra conservador moralista, algumas pessoas tendem a interpretar como uma generalização, né? Generalização, que você esteja chamando todos os conservadores em geral de moralista. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês e deixar de forma mais clara o que eu quero dizer quando eu me refiro ao conservador moralista. Qual a diferença entre o conservador normal e o conservador moralista? E por que eu intitulo de conservador moralista? Primeiramente, antes de tudo, para quem é novo aí no meu canal e está assistindo esse vídeo e não sabe ainda o significado da palavra conservador, o que é ser conservador, eu deixo de forma resumida. O conservador é aquele, né, que tem como objetivo de conservar os costumes e a tradição em que foi formado uma civilização. No caso, a nossa é chamado a civilização ocidental. E a civilização lá do outro lado, né? Do outro lado eu acho que não sei se é do Atlântico, do outro lado do oceano, lá entre aquelas regiões, entre a Ásia, a China, né, lá perto do Iraque, desse lado, é chamado de a civilização oriental. Essas outras civilizações pro lado de cá, Europa, Estados Unidos, Brasil, é tudo civilização ocidental. Então, qual o papel do conservador? O conservador, né, da própria palavra assim dizendo, é aquele que quer conservar, né, esses princípios, a qual
segundo ele, formou as bases de uma civilização. Isso, pronto, resumindo, né, de forma totalmente resumida. Claro que se a gente for entrar na questão, a gente poderia dizer que há vários tipos de conservadores. Aí você pode falar de um conservador religioso, tem um conservador de uma certa religião, a religião A, a religião X, a religião B, né? Conservador cristão, conservador judeu, conservador islâmico, ou seja, conservador de todos os tipos. A definição abrange, né? Você pode pegar essa mesma palavra e aplicar para vários tipos. Mas, ao que eu estou querendo dizer, aqui o foco principal, o conservadorismo que eu estou me referindo, é o conservadorismo da civilização ocidental, do povo da civilização ocidental, ou seja, o conservadorismo cristão, né? Porque aí o cristianismo, no caso, seria o que deu as bases para a formação do surgimento da civilização ocidental. Enfim. Agora, depois dessa definição que eu lhe fiz sobre conservadorismo, o que é ser conservador, né, nesse caso, a gente entra aqui agora na questão do conservador, que é apenas para ele mesmo, e o conservador moralista. Um claro exemplo de um conservador moralista seria: o cara é contra a prática do homossexualismo. Tudo bem. Então, ele liga a sua televisão, né? Está passando uma novela lá e aí um casal gay se beija. O papel de um conservador normal seria desligar a televisão ou ir assistir outra coisa, colocar um filme, uma outra coisa, pois o que ele está vendo não lhe agrada. Pois como seu papel de conservador, né, um conservador que visa conservar a moral e a tradição de sua religião, a religião cristã nesse caso, isso não é algo que agradaria a visão de um conservador, né? Ou seja, não é nem questão de agradar, mas que não faz parte, não lhe... uma coisa assim absurda, né, de se ver. Já o conservador moralista, ele vai ver a mesma cena e ele vai direto para a sua rede social, para o Facebook, e vai encher de propagandas dizendo: boicote a Rede Globo. Ou seja, tentando dizer às outras pessoas o que elas devem ou não devem ver. Isso quem vai decidir é a própria pessoa, em individual, em específico. Um conservador moralista, todas as coisas que ele vê que não lhe agrada, que
vai contra tudo que ele acredita, contra as suas convicções, já é motivo para ele fazer protesto. Então, o conservador moralista é isso. Ele vive procurando coisas para criticar, para protestar contra essas coisas, porque não faz parte de sua ideologia. Não faz parte, né, de suas convicções sobre certo ou errado. E então, tais coisas são passíveis de crítica. Não estou dizendo que é errado você ter uma opinião, que você não pode fazer uma crítica. Mas, para os conservadores moralistas, o que parece é que eles querem, de uma certa maneira, que todos o pensem iguais a eles. Porém, eles dizem que não. E não estou dizendo que eles querem mudar uma sociedade. Eles não querem mudar, esse não é o papel do conservadorismo. Às vezes, algum deles, ao ver você dizendo que ele está tentando fazer com que, de certa forma, todos sejam conservadores, ou quando ele faz uma crítica, ele levanta uma questão, ele entende que você esteja dizendo que ele está querendo mudar. Não. Ele está querendo conservar. Entenda o significado da palavra conservador. Conservar o que já era, né? Conservar aquilo que já é, aquilo que já era antes. Porém, algum deles esquecem que o mundo estará sempre sujeito a mudanças. As pessoas mudam. Conclusão. Conforme eu disse no início desse vídeo, o conservador e o conservador moralista, a diferença entre os dois é que o conservador normal é apenas um conservador, que o é para si mesmo. Já o conservador moralista ele tem o desejo de que hajam leis que proíba qualquer forma diferente do pensamento dele, da convicção que ele tem. O conservador que o é conservador para si mesmo. E aqui darei outro exemplo. O conservador que é conservador para si mesmo é contra que uma pessoa use drogas, né? É contra o uso de entorpecentes.
Porém, ele ensinará a seus filhos sobre os malefícios daquele produto, né? Ensinará aos seus filhos sobre os malefícios desses entorpecentes e se preocupará com a sua família. Esse o é conservador para si. O conservador que é contra o uso da maconha, por exemplo, não vai fumar maconha. É simples. Já o conservador moralista, além de ele ser contra a maconha, ele quer que o governo faça leis a seu favor, que o proíba e criminalize o uso. Ou seja, ele não é só para si, ele quer imputar a sua moral aos outros. Percebe a diferença? Esse é o conservador moralista, que no final das contas apenas quer uma forma de ditadura. Obrigado. Espero que vocês também possam tirar suas próprias conclusões. Não creia apenas no que eu disse, mas pesquise e veja se não faz o sentido o que eu disse.